Já pensou em viajar com seus pets, com seu cachorro, com seu gato? O que mais pode ser um pet? Eu abri o livro. Eu vou falar só pet, eu vou começar de novo e vou falar só pet. Eu nunca vi ninguém viajando com papagaio. Com papagaio, com a sua tartaruga. Ah, tem aquele ratinho também, aquele hamster. Tem gente que viaja, é verdade. Sério? Sério. Eu já vi galinha, mas assim, em ônibus. Eu não queria estar nesse ônibus. Não, nem eu, mas estava. Oi, beleza? E aí, tudo bem? Quais são as próximas viagens? Hoje a gente vai falar tudo sobre viajar com seus pets. Para uma viagem curta, assim como também para morar com seus pets fora do país. E ninguém melhor do que a minha amiga Kelly para explicar como é todo esse processo pra gente. Então, Kelly, vamos começar por você. Sua família tem origem italiana, não é isso? Sim. E como é que foi, como é que surgiu essa sua vontade? Primeiro de sair, desbravar e morar fora, e a outra vontade de correr atrás da sua cidadania? Bom, pelo fato de ter descendente italiano, que na verdade é o meu tataravô, tipo, é uma descendência, né, de lá de mais de 100 anos então, atrás. Então nem foi o avô, o seu avô? Não, foi são 4 gerações. Cara, não sabia que podia ser. Sim, pode. Quanto tempo durou todo o processo até você receber o documento? Mais ou menos 6 meses. Não foi tão longo. Não foi tão longo. Porque você também deve ter feito tudo no prazo certo. Sim, porque por esse fato de estar esperando já há muitos anos, um ano ali, um outro aqui, sabe quando você acha um documento? Não foi uma coisa tipo... então eu fui guardando. Sério, isso é coisa de mais de 10 anos. Fui guardando, até que eu vi aquela documentação ali, sabe? E foi na época das Olimpíadas, inclusive no Brasil, que eu falei, gente, como eu gosto de viajar, eu gosto muito de... Eu tava fazendo mestrado na Argentina nessa época. E como surgiu a China, cara? A China foi nessa época que eu falei, esses 10 anos atrás. Na época, eu estudava teatro, TV e cinema. Eu vou ali morar na China. Eu, assim, tava super perdida, porque eu tinha saído do interior, tava morando em Ribeirão Preto, fui morar em São Paulo para poder fazer isso. Na verdade, eu fui para São Paulo para estudar moda, que era o que eu fazia em Ribeirão Preto. Eu acho que meio que faz parte da nossa personalidade também, assim. Eu vejo isso muito em brasileiros que moram fora e que ficam por muito tempo. Essa personalidade ativa e de querer fazer descobrir o mundo, descobrir... mas poxa, mudar é uma coisa muito importante, sabe? Não é só coragem, é assumir aquilo. Porque... E não é fácil. Não é fácil. Estudando teatro, me envolvi com gente de dança, fazendo coreografias, e aí tinha essa equipe de dança que tinha recebido proposta, contrato para ir para a China. Foi um desafio muito grande, principalmente no início, até porque eu cheguei lá no super inverno e eu não sabia o que era isso, sabe? Vi neve a primeira vez na vida, vi muita coisa que eu falei, gente, isso aqui tudo é maravilhoso, você tem que acostumar. E lá, sabe, assim, com tanta gente, sabe, fumando dentro dos lugares, e o frio, e assim, a cultura tão diferente, comida tão diferente. Eu acho bem diferente. Foi um super choque, então foi sofrido, mas eu acostumei, fui acostumando, fui aprendendo até gostar. Porque quando você entende a cultura, entende por que eles fazem aquilo, conhece a história do país, tudo muda. Tudo muda. Eu acho que isso que é o gosto da vida, sabe? Quanto tempo você ficou na Inglaterra? Na Inglaterra, 5 meses. 5 meses. Aí voltou pro Brasil. Aí voltei pro Brasil. E foi quando começou esse processo da documentação. Aliás, que você deu continuidade. Mas, assim, ali que começou. Eu, assim, depois disso, porque, assim, todo esse processo aí passou, vários anos passaram. Eu comecei a ir atrás da documentação, me mudei para a Itália para poder tirar na Itália, porque no Brasil depende de onde você tira. Se você está em São Paulo, se você está no Rio de Janeiro, se você está em Minas. Em São Paulo é onde de onde era minha família, onde teve a imigração maior, um número maior de italianos há 100 anos atrás. Eu posso indicar, inclusive, o Saga Book, que é um livro que eu li, que é uma pessoa, um italiano, um brasileiro italiano. Repete o nome pra gente. Saga Book. Certo. Saga Book. Saga Book, pra mim, foi de onde eu tirei toda a minha instrução. E é mais referente à Itália? É sobre cidadania. É um brasileiro que tirou a cidadania e aconteceu de tudo com ele escreveu um livro. Legal. E esse livro foi o meu passo a passo. Eu fiz isso em menos de 3 meses, consegui tudo, traduzi tudo. E me mudei para Itália. Comprei passagem e fui embora. Até então, os pets não estavam na história.
eles estavam já na história. Deixa eu contar a Sim. história deles agora. Meu pai tinha acabado de falecer quando eu voltei da Inglaterra, naquela época. Fiquei um tempo com a minha mãe, também para ajudar e etc e tal, e dar forças para ela. Pra Só gente é um dos momentos mais difíceis, é a questão de saúde de alguém que tá sim, distante, e, poxa, né? e isso é a dureza de se morar fora, é ter os o que nossos queridos. bate mais forte. E a gente fala, a gente não tá aproveitando o tempo com eles, não tá passando esse tempo. É. Só que o curioso é que, por exemplo, eu falava com a minha mãe todos os dias, trocava e-mail, trocava não sei o que, messenger, mensagem. Porque assim, isso faz tempo, isso faz tempo. Essa primeira vez que eu fui morar na China foi em 2004. Sim. Então assim, faz tempo que eu tô nessa saga de ir, de morar fora. Hoje em dia eu já morei em 6 países diferentes. Depois de um tempo, a minha mãe faleceu. E aí, quando a minha mãe faleceu, pra mim foi assim, e agora o que eu vou fazer, sabe? Tipo, eu tava em São Paulo, tava trabalhando na Cisco, tava tudo super bem, tava assim, me considerava bem profissionalmente, tinha meu apartamento, sabe? Só que tava sozinha em São Paulo e aconteceu de perder minha mãe. E aí me mudei pro interior por uns dias pra poder ficar e resolver a mesma coisa com o meu irmão, com a minha irmã. E na semana do falecimento dela, porque tem aquela coisa de esperar a missa do 7º dia, e a gente estava organizando tudo, e desde do falecimento, aquela coisa de comprar coisas para o funeral e tudo mais, foi a pior parte, sabe? Sim. E aconteceu de alguém simplesmente jogar um gatinho lá na casa que minha mãe estava morando. E a gente ficou com esse gatinho miando, assim, um dia inteiro antes, 24 horas, a gente ouvindo miado de gato, de onde vem isso, no telhado, sabe? E aí na tarde, acho que era 3 dias depois, sabe, do funeral dela, eu encontrei essa gatinha debaixo de um carro, tipo, olhando e escutando um miadinho, né? E ela tava debaixo de um carro, e aí eu fui olhar, falei, gente, que é isso, né? E eu vi aquele bichinho pequeno, ela tinha menos de um mês, tipo, muito filhote, sabe? Muito pequeno. E eu falei, como assim? Toda molhada, suja, sabe? E provavelmente morrendo de fome. E aí eu comecei a querer tentar cercar ela pra pegar, e aí aconteceu que 3 meninos na rua de bicicleta pararam, todo mundo me ajudou, minha irmã veio, a gente fez um motim, assim, sabe, pra capturar ela. E aí, quando eu consegui pegar, porque eles estavam fazendo ela correr pra gente poder cercar, e quando eu consegui pegar ela, eu peguei ela, abracei, sabe aquela coisa de, eu não sabia se ela precisava mais de mim ou se eu precisava mais dela? E pra mim foi uma coisa muito sentimental, porque eu falei, gente, eu não te largo, agora eu vou te proteger e você vai me proteger. Então, pra mim foi uma coisa muito incrível. Eu escolhi o nome dela porque foi o que eu perguntei pra ela. Falei, como que eu posso te dar um nome? E ela falou, Miau. Eu falei, Mel, isso, Mel. E 3 meses depois, eu morava no Morumbi, em São Paulo, e a Cisco, às vezes eu precisava ir para o escritório e na época eu não tinha carro ainda. Então, eu também estava numa de querer fazer exercício. Então, eu ia a pé para o escritório, eu não pegava ônibus, não fazia nada, sabe? E eu comecei a encontrar essa cachorrinha num lugar que era uma dessas casas de reciclagem, cheia de lixo em volta. Sim. E aí tinha essa cachorrinha lá que estava prenha, passando sempre lá, passando sempre. E aí chegou um dia que ela não estava lá. Ela sumiu, todo mundo desesperado, a gente não sabe onde ela tá. E eu, gente, não acredito, já fiquei me sentindo meio culpada, porque eu tava pensando no cachorrinho já, né? Estava pensando, será que eu vou pegar? E aí, 2 dias depois, passando, os meninos correram até mim, tipo, no meio da rua, falando assim, a gente achou, tava no meio de um monte de caixa, 3 cachorrinhos já morreram, mas ainda tem 3. E eu falei assim, tá bom, deixa eu ver. E aí, eu tenho até foto disso, também postei na página. Apaixonei nos cachorrinhos, aquelas coisinhas mais lindinhas, mas eles estavam cheios de pulga, cheios de, sabe? Então, o que eu comecei a fazer? Eu fui no veterinário, comprei vermífugo, comprei antipulga, comecei a ir lá e passar todos neles, sabe? Então, eu cuidei deles e até pra não desmamar.
E aí eu já tinha falado pra eles, não, esse aqui é meu, sabe? Eu já tava cuidando e eu já tinha escolhido o Max também. Levei pra casa e comecei a criar os dois. E eles viraram melhores amigos. Melhores amigos, assim, pra quem nunca imagina cachorro e gato juntos, sabe? São melhores amigos, se dão super bem e eles viraram a minha vida, sabe? Eu deixava de fazer as coisas pra fazer as coisas pra ficar com eles. Quando foi que aconteceu a mudança, então? Você decidiu finalmente, você já tinha sua documentação, é isso? Você decidiu ir pra Itália e o seu cachorrinho e a gatinha ficaram com alguém em São Paulo. Ficaram no meu apartamento com a Lua, que tinha um gatinho também que foi morar em casa. Sim. Pra cuidar deles. Sim. Porque esse pra mim era a minha maior dificuldade, ter alguém que realmente que cuidasse, que desse amor, sabe? Porque esse é o medo das pessoas de sair, de viajar. Claro. Então assim, fiquei 5 meses na Itália. Fiquei 3 meses primeiro, voltei por 2 semanas e depois voltei por mais 2 meses. Então, nesses 5 meses foi onde eu fiz acontecer. Fui atrás da cidadania, de conhecer parente, buscar o documento original que estava lá. Então, fiquei 5 meses e foi quando eu consegui tirar a cidadania seguindo os passos ali do Saga Book. Que ali tá tudo explicado como fazer, como tirar. Depois que eu tirei a cidadania, eu voltei pro Brasil. E aí, quando eu já tinha o meu passaporte italiano bem mais fácil. Sim, aí eu agora posso procurar emprego. Comecei a procurar emprego, consegui um emprego. A IBM me fez uma proposta. Quando eles me fizeram uma proposta, eles falaram assim pra mim: você tem 2 meses pra chegar, tudo bem? E assim, 2 meses. Tinha que vender meu carro, vender meus móveis, vender tudo que eu tinha e arrumar a documentação dos pets pra levar junto. Então assim, foi aí que eu comecei a buscar. E aí, pra onde você vai mudar? Você vai mudar pra Bulgária, porque esse que é o lance. Cada lugar é uma coisa diferente. Aqui na Bulgária é assim, por quê? Por causa da União Europeia. Então, assim, o que você precisa fazer é ir no site da União Europeia e ver o que eles exigem. Eles já tinham todas as vacinas, já tinham tudo. O que pesa é a raiva. Essa vacina da raiva. Mas quando você fala eles já tinham tudo, qual é esse tudo para as pessoas saberem? Passaporte, o que é tudo? Quer mostrar pra gente? Sim. Aqui, na verdade, o passaporte, isso é uma coisa que eu explico depois, porque isso foi tirado aqui na Bulgária. Esse é um passaporte que é da União Europeia, que é exigido então, esse foi tirado... Sim, isso foi exigido pela União Europeia, só que obviamente eles basearam neste documento aqui, que também foi baseado neste outro documento aqui. Porque eu tenho muito documentos assim... Então não existe um passaporte do Brasil? Não. Isso aqui é União Europeia. Certo. No Brasil você tem caderneta de vacinação. Ah, tá. E quais são as vacinas, você se lembra? Sim. Bom, eu tenho aqui também a caderneta de cada um deles. Tem o certificado de vacinação. Aí cada um deles, a primeira cadernetinha da Mel, a caderneta de vacinação do Marcos. Ah, sim. Então essa caderneta de vacinação, naturalmente as pessoas que têm animais já vão ter. Sim. Não vai ser tanta novidade para elas. Como a própria da raiva é obrigatório tirar todo ano, você tem que ter todo ano. Então tem algumas vacinas aí que eles exigem, que isso tudo tá no site da União Europeia? Sim. E aí, depois que você tira as vacinas, você tem um outro documento. Qual é esse outro documento? Um documento deles mesmo? Então, aí o documento pro veterinário, que é o veterinário que faz. Porque assim, aí o veterinário ele vai dizer qual é o tamanho da caixa que você tem que comprar. Só que primeiro você precisa ter uma passagem aérea. Porque cada companhia aérea exige uma coisa diferente também. Entendi. No caso da gatinha, por exemplo, tem companhia aérea que diz que tem que ir dentro e tem companhia aérea que diz que tem que ir embaixo. Porque eles têm um compartimento especial para pets. Não é junto com a bagagem, porque ela é muito frio. Então esse compartimento é aquecido, então é especial, é específico para pets. Você acha que todas as companhias têm? Porque eu acho que não. Não são todas que têm. Não são todas. São algumas você que sabe têm. De alguma que tem, com certeza, que foi a que você viajou? A Turkish Airlines. E assim, eu fiquei até surpresa, porque eles cuidam, se tem parada, tira o cachorrinho ou o gatinho de lá, eles dão água. Isso é muito importante. Recomendam realmente a não dar muito
muita comida, porque... Existe um jejum, né? Tem, mais ou menos, assim, alimenta, mas não tanto, sabe? E o veterinário, existe alguma recomendação específica do veterinário? Algum remédio, algum calmante? Sim, então, eu perguntei muito do calmante, porque isso é muita gente me pergunta. E o veterinário falou, não dê nada, porque se o cachorrinho passar mal alguma coisa, e aí ele tá lá desmaiado porque tomou um calmante, alguma coisa assim... Ninguém vai saber. Então ele precisa parecer bem, precisa parecer saudável, porque senão é capaz deles pararem o voo ou tirarem o animal dali se ele parecer que ele não tá bem. Entendi. Então, assim, ele tem que estar bem, tem que parecer que tá bem. E, obviamente, você prepara, coloca lá um pedacinho da sua roupa dentro da caixinha junto, Sim. com um brinquedinho, uma coisinha ali, porque ele tem que se sentir à vontade. Sim. E aí, o que o veterinário falou era para eu comprar as caixas e colocar as caixas em casa, para eles já irem se adaptando. Então, assim, eu comprei, dei a vacina de raiva que precisa ser 30 dias anterior, só que para a União Europeia não basta. Não basta. Sim. A raiva, o Brasil é considerado perigoso com relação à raiva. Por quê? Porque lá na Amazônia tal, tem. E como se nós todos fôssemos e aí, morar o Brasil é enorme. na Amazônia. Exato. Nunca nem fui. O Brasil é enorme. Qual que era a ideia do Brasil para a União Europeia? Você tem essa vacina, aí depois de 30 dias tem que fazer outro teste, que é um teste que diz se é reagente ou não reagente. Aí esse reagente não reagente, você tem que demorar 3 meses de quarentena para poder ver se tem ou não tem. Ou seja, eu precisaria no mínimo de 4 meses, no mínimo. Quando eu cheguei na Bulgária, aí eu arrumei um veterinário novo, né, o médico deles, e aí esse médico deles deu essa documentação. Sim. E aí eles foram ganhando novas vacinas e agora novos processos, porque a gente já está aqui faz 2 anos. Agora eles são internacionais. São. Agora é a União Europeia. Então eles são os pets mais chiques e viajados, e a gente esteve na Croácia, a gente esteve na Sérvia. Existe algum seguro de viagem para vocês que viajam de carro com eles? Vamos dizer, você vai para a Grécia, que é um país próximo, você vai ali. Existe algum seguro de saúde para os pets? Olha, depende do lugar. O seguro de saúde é vendido pelo veterinário. Tem veterinários aqui também vendem? Sim, sim. Você tem um seguro mesmo como o nosso, sabe? Entendi. Que você pode fazer vários check-ups. Que isso é importante. Sim. Isso é muito importante. É importante. O que a gente acaba deixando de fazer porque é um gasto enorme, assim como o nosso seguro, né, é muito caro. Sim. É tudo muito caro. E com relação a hotéis, é fácil para você? Como é que você geralmente faz? Você vai para os sites que a gente já usa para alugar, para fazer um booking de hotel, para reservar um hotel? Sim, por exemplo, os sites como Booking.com, o Hotel.com, esses sites você tem como filtrar. Você coloca lá Pets Allowed, né, se pet é aceito, e aí eu busco somente nos hotéis que são. Sim. E geralmente, assim, os melhores hotéis oferecem. E eu já tive muitas experiências muito boas de gente oferecer quarto maior, porque eu tô com pet. Sim, sabe? E daí então, existe toda uma estrutura ali dentro do quarto. E aí geralmente alguns pedem que pague uma taxa a mais, tipo 20 euros, que seja por toda estadia, para poder limpar, pela limpeza depois, sabe? Entendi. Então uma taxinha de limpeza, mas nada, não cobram como se fosse um hóspede a mais. Não. Você sabe que o Georgi, que hoje é o pai deles, né? Já o Georgi. O meu namorado, que ele, assim, adotou, né? Pra mim é a coisa mais incrível do mundo, mas ele nunca teve bichinhos antes. E pra ele sempre foi assim, mas a gente vai levar, mas aceita, mas pode. E aqui mesmo no centro de Sofia aconteceu com a gente. Vamos numa sorveteria. Mas não pode levar o cachorro junto. Eu falei, por que não? Aqui eles são bem amigáveis, eu já vi. Sim, e aí eu falei assim, me espera 2 segundos. Eu fui até a porta, perguntei, lógico, claro que pode. E aí ele ficou surpreso, sabe? Porque as pessoas quando não conhecem, não sabem, não imaginam. A gente chegou aqui no inverno, a neve, mas olha, foi a alegria do mundo. O Max amou, ele deita e passa pela neve, joga neve pra tudo quanto é lado, cava. Nossa, a minha também ama. Alegria pura. A minha fica louca. É a coisa mais linda. E a gatinha também, vê neve, floquinho caindo, fica. Para as pessoas acompanharem um pouco mais das histórias deles,
de outros, de outras ocasiões. Você criou páginas para isso, certo? Sim, sim. Então conta pro pessoal, fala o nome dessas páginas, onde elas ficam, para que as pessoas possam acompanhar, inclusive tirarem mais dúvidas com você também. Sim, tá bem. Eu criei para eles uma página no Facebook, que na verdade está um nome em inglês, que chama Story of Marks and Mel's Life. A página é inteira em português, apesar do nome. E aí tem o hashtag deles, que é Pet Travelers Life. Desculpa. Traveler Pets Life. Ok. E esse é o nome da página deles no Instagram também. Então, assim, geralmente eu faço os posts no Instagram e eles vão diretamente para a página do Facebook. Só que na página do Facebook também temos um grupo que chama Pet Lovers Supporting Marks and Mel. E nós temos já muitos seguidores, muita gente participando. E lá a gente posta vídeos de coisas engraçadas sobre cachorro, gato, animais em geral. Vídeos dos próprios pets, dividindo informações. Então ali é onde Aí, vai a gente lá. consegue... É uma comunidade. É uma comunidade. Ali é uma comunidade que está assim, acoplada à página deles, que é a Story of Marks and Mel's Life. Mais uma vez, agradecer a esse hotel que tem não só uma estrutura fenomenal, mas também a localização, que é uma das coisas que a gente mais prioriza quando a gente viaja para algum local. Fica na estação Sérdica, em Sófia, que é uma localização central e é onde tudo acontece para os turistas. Então, localização muito boa, muito aconchegante. Obrigada pela parceria mais uma vez. Kelly, muito, muito, muito obrigada. É sempre bom a gente bater papo, a gente conversar, a gente trocar ideia. Eu já sabia muito da história deles dois, mas hoje eu aprendi mais ainda. Obrigada por ter vindo, cara. Tô muito feliz. Aprendi muito. Eu também tô muito feliz. Agradeço muito a oportunidade de falar sobre isso, porque é realmente alguma coisa que eu amo, pra mim é muito importante e eu gostaria muito que as pessoas começassem a trazer mais os pets. Tchau, até logo, até a próxima. Um tchauzinho pra Bulgária também, por enquanto. Obrigada.